Oi pessoal, como vocês já sabem, eu ando sempre muito bem acompanhada de literatura aqui nesse blog, né? Pois é, e o livro de hoje, ele é um clássico, mas ele é um clássico tão grande que eu tenho certeza que você já disse pra você mesmo que tem que ler esse livro alguma vez na vida. Pois é, O Crime e Castigo, do Dostoiévski. Pois antes de mais nada eu já vou dizendo, o protagonista, o rapaz chamado Raskolnikov, é o criminoso. Spoiler! Sou spoiler! Não, relaxa, eu não sou spoiler. Tá escrito aqui no título, olha só, crime e castigo, ou seja, alguém vai cometer um crime e vai ser punido por causa dele. Cala a boca, sua spoiler, lá, não tô ouvindo, lá. E mais do que isso, desde a primeira página a gente já sabe que quem vai cometer o crime é o protagonista, porque ele já tá lá, premeditando, pensando. Olha que sou eu que vou cometer um crime contra você, hein, se não parar de dar tanto spoiler. Calma, não precisa ficar histérica. Crime e Castigo não é daquele tipo de livro policial que a gente só descobre quem é o criminoso no final. Pelo contrário, a gente já sabe desde o começo. É diferente e isso é bom. Sei. Na verdade, no ano que esse livro foi publicado, 1866, esses livros policiais que a gente conhece até hoje ainda nem tinham começado a entrar na moda. Isso só aconteceu com o Sherlock Holmes na Inglaterra no fim do século XIX. Se você diz, né? Claro, Crime e Castigo é muito mais uma viagem pelo universo psicológico de um personagem que logo no início do livro comete um crime terrível. Calma, eu não vou dizer qual é, mas ele logo vai ter que enfrentar as consequências desse ato. É sobre isso que fala o livro. Esse personagem entrou para a história da literatura mundial por ter sido construído de uma maneira simplesmente brilhante. O nome dele é um pouco difícil, é Rodion Raskolnikov. Todos os nomes são meio estranhos, né? Afinal é russo. Mas ele é tão verdadeiro, eu acho que uma maneira que eu escolheria para definir o Raskolnikov é humano, demasiadamente humano. Ah, mentira, essa frase não é nem sua, é do Nietzsche. Sim, mas ele adorava Crime e Castigo. Aliás, vem embora, vai. Sabe, uma coisa que a gente sente quando tá lendo Crime e Castigo é um sentimento de identificação. A gente não lê sobre o personagem principal que comete um crime como se estivesse olhando para uma outra pessoa, simplesmente. Mas a gente identifica nele um certo eu, sabe? A gente se enxerga um pouco nele, nas angústias, nas inseguranças, até um pouco na arrogância dele. É porque existe na ficção uma diferença importante entre dois sentimentos, a simpatia e a empatia. Quando um personagem é simpático é porque ele desperta na gente, nos leitores, opiniões positivas. Ah, ele é legal, ele é corajoso, ele é inteligente, ele é engraçado. Em outras palavras, o nosso amigo aqui, o Harry Potter, que aliás eu adoro, ele é um personagem simpático. Ou seja, ele é do bem, mas a simpatia não é tudo. Muito mais importante, aliás, do que a simpatia é a empatia, que é aquele sentimento que nós sentimos quando um personagem se parece gente como a gente, sabe? Quando a gente lê e pensa, eu na situação dele agiria ou pensaria da mesma maneira. Isso é empatia. Nas melhores histórias a gente sente tanto simpatia quanto empatia pelo personagem principal. Mas as melhores histórias do mundo, aquelas que continuam sendo lidas anos e anos depois de terem sido escritas, os personagens principais muitas vezes não são pessoas legais, não são pessoas perfeitas e mesmo assim a gente sente empatia por eles. Eles são chamados de anti-heróis e causam fascinação por onde passam em toda a história da literatura, do cinema ou da televisão. Quer um exemplo? A televisão tá cheia de anti-heróis porque eles estão muito na moda. Tem o Heisenberg do Breaking Bad. Tem o Dexter, poxa, um detetive serial killer, ele é um anti-herói. E tem o meu favorito, que é o Tyrion Lannister do Guerra dos Tronos, né, do Game of Thrones, que não custa lembrar, é um livro, aliás, eu até tenho que resenhar em breve. E pode até parecer estranho, mas esses anti-heróis que estão tão na moda hoje em dia, eles foram inspirados num modelo de construção de personagens que é muito antigo. E
poucos deles têm o mesmo grau de sofisticação e empatia que o Raskolnikov em Crime e Castigo. E a história dele, na verdade, é muito trivial. O Raskolnikov, ele é um estudante de 20 e poucos anos, muito inteligente, mas também muito introvertido, que mora sozinho numa pensão na cidade que era a capital da Rússia no século XIX, São Petersburgo. E o pai dele tinha morrido, ele tinha uma mãe e uma irmã que tinham ficado no interior, né, na cidade natal dele. E é aquela velha história, ele estava lá para estudar, para ser um advogado, conseguir um bom emprego e conseguir ajudar a família, né, pagar as contas da casa, porque depois que o pai dele tinha morrido, a mãe e a irmã precisavam se sustentar com uma pensãozinha pequenininha, então a família estava passando necessidade. Essa é a história super trivial. Mas, chegando na capital, o que ele encontra? Muita pobreza, muita miséria, muita solidão. E por mais que ele estude, trabalhe, ele nunca consegue ganhar mais do que o mínimo necessário para não morrer de fome. Então são essas as condições e mais, é claro, o temperamento pessoal dele que vão levá-lo a cometer esse crime. E pode ficar tranquilo porque eu não falei nada de spoiler, nada que vai estragar o prazer nem a fascinação que essa leitura vai despertar em você. E não foram poucas pessoas que se sentiram fascinadas por Crime e Castigo, como o próprio filósofo Friedrich Nietzsche, cuja produção filosófica foi em grande parte influenciada pela obra de Dostoiévski. E é impossível, na verdade, não se deixar levar pelas reflexões que são propostas em Crime e Castigo, que são de todos os assuntos que você pode imaginar: políticos, morais, religião, família, amor, vários assuntos que são levantados e construídos de uma maneira muito bonita em Crime e Castigo. E se você tem um pouco de receio, olha, eu garanto, ler Crime e Castigo não é tão difícil assim, ele não é daqueles livros super complicados que não dá pra entender nada, muito pelo contrário, ele tem um monte de personagens bem-humorados, diálogos super dinâmicos, ele tem um ritmo super frenético, meio que pra combinar com o ritmo de pensamentos malucos e atrapalhados do personagem principal. Ah, ele devia ser meio louco mesmo, né? Ficava até conversando com ele mesmo. Bom, pra fechar esse vídeo, eu vou dar pra vocês uma dica que pelo menos pra mim fez toda a diferença. Fique muito atento com a edição que você escolher pra ler, porque nem todas as traduções dessa obra são iguais, tá? Eu, por exemplo, da primeira vez que fui tentar ler Crime e Castigo, não foi nessa edição, foi nessa daqui da editora LPM. Eu não tô dizendo que ela seja ruim, tá? É só que eu, quando fui tentar ler, achei meio difícil, meio confuso e acabei abandonando antes de terminar. E alguns anos depois eu descobri que a editora 34 tinha lançado essa edição nova, com uma tradução recém-elaborada, diretamente do russo para o português, enquanto as outras traduções, elas foram feitas com outro intermediário, geralmente do francês ou do alemão. Essa daqui foi feita do russo para o português. E pode ser coincidência, eu não sei, eu achei mais fácil de entender, e o que é legal dessa edição é que ela tem muitas notas explicativas sobre a cultura russa, que pelo menos pra mim é bastante exótico, então tem várias notinhas que ajudam a gente a entender melhor a história. Claro, não tô dizendo que essa é a única edição boa, mas foi a que eu li, que eu gostei e que eu recomendo. Você já leu alguma edição de Crime e Castigo? O que você achou? Diz aqui embaixo nos comentários, e se você gostou desse vídeo, não se esquece de curtir, de mostrar para os seus amigos e de se inscrever no canal para receber os novos vídeos. E a gente se vê na próxima leitura. Até mais!